Olá, meu nome é Marta e eu sou professora do Colégio Logosófico Unidade Chapecó. A felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Esta é uma frase de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, criador da pedagogia logosófica. O bem está presente nas pequenas alegrias do cotidiano, mas é preciso estar consciente dos momentos vividos para poder enxergar este bem, assim como nas experiências que eu vou relatar. Essas experiências foram vividas com uma turma de primeiro ano, uma turma que nos apresentava muitos desafios, muitas dificuldades de convivência. Nós atuávamos de diferentes formas, com contações de histórias, rodas de conversa, mostrando outras opções de conduta, várias maneiras, mas sem nenhum resultado que perdurasse. Essas situações geravam entre os pais uma imagem de um ambiente constantemente tumultuado, dificultando a confiança no trabalho que era realizado por nós professores. Entre as crianças era forte o pensamento de ingratidão e de queixa. Continuamos buscando estratégias. E em um dos estudos, eu fui buscar no dicionário qual era a definição de bem, o que era fazer o bem, e encontrei que fazer o bem era proporcionar as condições ideais para o equilíbrio. Esta foi uma descoberta que mudou a minha conduta. Comecei a pensar em novas estratégias, pois a pedagogia logosófica ensina que é preciso lutar, mas, sobretudo, é preciso ser um bom estrategista. Então, o que eu poderia fazer para restabelecer o equilíbrio na minha sala, na minha turma? Em um de seus ensinamentos, Gonzalez Pecote ensina: busquem sempre preencher os vazios que o mal deixa com todo o bem que sejam capazes de oferecer. Com o foco em fazer o bem, com o foco em oferecer o bem, busquei novas estratégias. A primeira marcou a turma como um pensamento autoridade, um slogan. A frase era Pequenas Alegrias. Esta frase surgiu da música Pequenas Alegrias de Marcela Thaís. Nesta música, a autora apresenta momentos muito singelos, mas esses momentos muito singelos trazem a consciência para as pequenas coisas boas da vida, para o bem que está nas pequenas coisas. São situações como algumas que eu vou trazer agora: rir até doer a barriga, estar com a família, apertar plástico bolha, lamber colher do bolo, banho de chuva, sorvete no verão, brincadeira de irmão. E o refrão desta música diz assim: mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Naquela semana, reservamos um tempo, todo final de tarde, para sentarmos, conversarmos e pensarmos no que havíamos vivido, que seriam as pequenas alegrias do primeiro ano. As crianças começaram a mudar seu olhar. Traziam vários relatos de situações que haviam vivido, como dar comida para os coelhos, fazer um gol, brincar com um colega que nunca havia brincado. Situações muito pequenas, mas que reunidas estavam fazendo um grande bem para a turma. Após aquela semana, a frase continuou tendo um efeito sobre a turma. Eles traziam também relatos de suas casas, de situações que viviam em casa. Lembro-me de uma em especial, um menininho que chegou muito feliz no início da tarde, contando: prof, eu tenho uma pequena alegria para dividir com a turma. Eu vou ganhar um irmãozinho ou talvez uma irmãzinha. Essas vivências se prolongaram por todo o resto do ano. Eles vinham trazendo vivências. Fizemos em nossa sala um mural, o Mural das Pequenas Alegrias. Neste mural, após as férias de julho, as crianças trouxeram recortes, bilhetes, fotos, cartõezinhos, um papelzinho de bala, que trouxessem recordações das alegrias que haviam vivido. Aquele se tornou um espaço muito especial em nossa sala. As pequenas alegrias ganharam força e apareceram em muitas situações em sala de aula no decorrer do ano. Um momento em especial foi uma produção textual, produzida no final de novembro.
Cada um escreveu o que iria levar na mente e no coração desse tempo vivido no primeiro ano. Selecionei um texto em especial. Essa aluninha escreveu: Eu amei a sala e as pessoas que tem na sala, e os cantos do pomar, o laguinho, o campinho, as flores do pomar, o pôr do sol do campinho, e a vista da sala, ver os patos na lagoa, brincar na sala, correr no campinho é demais. Um outro momento muito especial vivido com esta turma e que trouxe um resultado muito importante na mudança de conduta, na visão das coisas boas, em focar no bem, foi com o projeto literário. Um dos livros adotados foi Os Segredinhos para Ampliar as Amizades, da autora Jaqueline Mioto Zolê. Deste livro surgiu a ideia de produzir um correio do afeto. Eram caixinhas colocadas na sala de aula, onde as crianças poderiam deixar recadinhos umas para as outras. A ação de fazer esses cartõezinhos se consolidou numa ação de bem, pois as crianças se empenhavam em fazer o seu melhor para os colegas. As crianças aguardavam ansiosas a sexta-feira, o dia em que nós abríamos as caixinhas. Mas muitas vezes, algumas crianças ficavam sem receber nenhum cartão, inclusive as professoras. Nestes momentos, nós sentávamos em uma rodinha e conversávamos do porquê que alguns haviam ficado sem nenhum cartãozinho. Muitas vezes é porque haviam sido esquecidos, outras tinham relação com a conduta. As crianças pensaram e elas mesmas sugeriram uma solução para esse problema. Ao lado das caixinhas, fizemos uma lista com todos os nomes dos colegas. Nesta lista, cada criança ia marcando o nome para quem já havia feito uma cartinha. Víamos o esforço para que ninguém ficasse sem nenhuma cartinha. Nesta atividade, trabalhamos a iniciativa, o cultivo das amizades e a vontade de fazer o bem. No início deste relato, eu manifestei sobre a minha descoberta, que fazer o bem era sinônimo de equilíbrio. O olhar do professor é um olhar para estabelecer o equilíbrio em sua sala de aula. É colaborar com o seu aluno e consigo mesmo, educando para que enxergue o bem nas pequenas coisas, pois são nas pequenas porções de bem que encontramos a felicidade. Para encerrar, vou ler um ensinamento de Gonzales Pecote, que reflete tudo o que vivemos durante este ano com a turma do primeiro ano. Quem se propuser a criar o bem dentro de seus domínios, começará por criar em si pequenos bens. A soma gradual desses pequenos bens irá formando com o tempo um grande bem, como sucede com quem economiza dia a dia pequenas somas, as quais, aumentando, se convertem depois em um capital considerável.